Olá, desejo um ótimo domingo a você e sua família. Tô com uma palavra que tá queimando em meu coração e eu quero deixar essa semente, né? Coloquei umas perguntas bem ousadas aí, né? E vou começar com a seguinte introdução. Vou ler um versículo aqui e explicar rapidamente. Marcos capítulo 1, versículo 11. Está escrito: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Qual o poder de uma voz? Isso é fantástico. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos algo ou alguém que tem afinidade ou autoridade para falar conosco, gera algo transformador. Sabia disso? Vou dar um exemplo. Um neurocientista fez uma pesquisa, ou melhor, estudou uma pesquisa, acabou explicando, né, essa pesquisa, que é o seguinte: alguns alunos estavam aprendendo aula de tênis. E o professor fez um teste, falou: para alguns alunos eu vou falar que não vai dar certo, e para alguns alunos eu vou falar que ele vai voar, que ele que ele tem jeito e vai ter sucesso nessa área, nesse para esporte ou para profissional, etc. E aí os alunos todos eles começando, é claro. E aí, aí tinha uns que ele falava: ah, você não tem jeito, olha o jeito que você segura a raquete, não vai dar certo você jogar tênis. Cara, não vai dar certo não, você não tem pô, você não tem jeito. E aí eles começavam a errar mais. As bolas começavam a errar na hora de rebater, erravam na mira. E os que eles falavam: ó, você vai dar certo, você tem jeito. Cara, você tem muito jeito, vai dar certo também, você vai voar aqui dentro. Vai ser um dos melhores jogadores. E aí eles começavam a desenvolver melhor. Sabe o que é isso? O poder de ouvir uma voz. Só que a voz que eu quero falar pra você, que existe uma voz acima de todas elas, que é a voz de Deus. E eu te pergunto, você já ouviu a voz de Deus? Você sabe qual o propósito que você está aqui? E discernir, como discernir se é Deus ou pessoa ou maligno falando com você? Esse versículo que eu li em Marcos, capítulo 1, versículo 11, que, né, repetindo ele: ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Logo após isso, no contexto que nós estamos vendo aqui, Deus, ele tinha falado para Jesus essa palavra, essa voz, né? E aí, quando Satanás foi o tentá-lo, e detalhe, Satanás foi tentar no momento que ele estava com muita fome, já no último, um dos últimos dias, o último dia praticamente do jejum, era 40 dias de jejum. No último dia, aí Satanás chega nele e fala: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então são duas tentações aqui: se tu és o filho de Deus, e para transformar pedras em pães. Detalhe, Satanás só chega no momento que a pessoa está passando uma necessidade muito forte. Aí é o momento que ele chega. É o momento que a oportunidade, né, de se corromper chega. E aí, ele tá oferecendo, né, para as pessoas transformar pedras em pães, né? E aí tem algumas que se corrompem, tem outras que não. Mas detalhe, Jesus não se corrompeu, e por isso que eu estou aqui. E aí Jesus responde para ele: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Além de ele falar que não é só de pão que vive o homem, porque ele estava com muita fome, mas o que ele está querendo dizer também: você está falando se eu sou filho de Deus. Eu te respondo que a palavra que Deus falou para mim foi essa que eu li agora: que tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Primeiro parênteses que eu abro: se você sabe quem você é em Deus, ninguém vai te parar. Ninguém vai falar que você não vai dar certo, que você não é para ser o que é, que Deus falou que você vai ser. Se Deus falou que você é filho amado, eu sou filho amado e ponto, Satanás. Não tem essa, não. Então, primeiro ponto: quando você ouve a voz de Deus, você sabe a sua identidade. Segundo ponto: você já ouviu a voz de Deus? Não tem problema se você nunca ouviu. É por isso que eu estou aqui lançando uma semente. A palavra de Deus fala o seguinte: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Então é certo, é certo. Eu deixo essa palavra profética na sua vida. Se você o buscá-lo, ele vai falar com você. Ele vai falar com você. E daqui a pouco eu vou contar uma experiência simples. Vou falar em código porque eu não vou falar todas como que foi essa experiência, mas eu vou falar que eu tive. Por isso que eu tô falando algo que eu vivi, que vivo.
E a outra pergunta que eu te falo, você sabe o propósito que você está aqui? Se você nunca ouviu a voz de Deus, com certeza você não sabe o propósito, é batata. Primeiro você tem que ouvi-lo para depois saber o propósito. Não tem problema se você não sabe o seu propósito, porque a partir do momento que você começa a ouvi-lo, você vai ele também vai te direcionar para o propósito que ele quer para a sua vida. E aí outra pergunta que eu fiz, que é, como discernir se é Deus, uma pessoa falando por falar, ou se é um maligno falando? Eu vou contar minha experiência agora. Porque quando Deus fala, por mais que seja uma voz mansa e suave, como ele falou para Elias, mas essa voz te dá fé, essa voz te dá renovo, essa voz te faz você fazer coisas que você não faria como ser humano normal. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas se você fazer através dele coisas maiores, você fará através do seu poder. Então essa voz tem poder. Essa voz ela vai de encontro ao seu coração, à sua alma. E muitas vezes, quando Deus fala com a gente, ele conhece o íntimo do nosso coração. Você esconde alguma dor, talvez você esconde algo que talvez ninguém saiba, mas Deus ele sabe. E quando quando ele fala com você, ele vai no sentido de trazer cura, paz, renovo, e é como se seus olhos abrissem. Então, contando um pouco a minha experiência que eu tive, é isso. Deus, por mais que ele fala manso e suave, mas ele fala de maneira poderosa, e você vai entender que é a voz dele. Então, é o que eu quero deixar para você, que você possa buscar a Deus. Como, irmão Elias, buscar a Deus? Através da palavra, por exemplo. Jesus só citou escrituras da palavra contra Satanás. Conheça a palavra. Viva a palavra. Vou dar exemplo de Jesus. Eu não falei que você tem que chegar a Deus e ele vai chegar a você. Eu tenho certeza que ele vai chegar a você. Os discípulos chegaram em Jesus e eles não falaram: olha, me dê dessa autoridade, me ensina como ter essa autoridade, me ensina a expulsar entidades malignas, me ensina a curar, fazer sinais e prodígios, a ressuscitar, me ensina a ter essa fé tremenda. Foi isso que os discípulos chegaram a Jesus? Não. Quando eles chegaram a Jesus, falaram: Senhor, nos ensina a orar. Sabe por quê? Porque eles percebiam que a intimidade, o relacionamento que eles tinham com Deus trazia autoridade. Não tem como você pedir autoridade para Deus sem ter relacionamento com Ele. Não existe isso. Então a primeira coisa que os discípulos aprenderam, e Jesus quando escolheu eles, ele falou: olha, a Bíblia diz que Jesus escolheu para passar tempo com eles. Porque é necessário eu e você passar tempo primeiro com Ele, para que depois nós pregamos a palavra dele, para que depois nós curemos, para que depois nós falamos com poder e graça. Porque sem ter relacionamento com Ele, esquece. Então, a semente que eu quero deixar no seu coração: busca a Deus. Busque, ore, busque a Bíblia, entenda, pede a direção de Deus para entender a Bíblia, leia a Bíblia, e você verá que quando Deus falar com você vai ser algo extraordinário. Vai ser algo que eu já provei isso e sou prova viva. E quando Deus fala, Ele vai de encontro. E o mais impressionante é quando Ele fala que vai acontecer e acontece. É impressionante. E aí, às vezes você acha que você não é capaz. Nossa, mas será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir fazer isso? E aí quando você chega, você fala: realmente, quando Deus fala, Ele cumpre. Então, receba essa palavra. Busque discernimento para saber quando Deus fala, quando é as pessoas ou quando é o maligno. Você só vai ter discernimento através de relacionamento com Deus. Tá bom? Amém? Deixa essa palavra. Que Deus abençoe a sua família.